Oi, gente! Tudo bem com vocês? Apareci. Deixa eu arrumar vocês aqui de um jeito legal. Ó, vamos lá. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre tudo que você precisa saber antes dos 30 anos. E foi um vídeo bem legal, então eu decidi trazer outro mais ou menos igual, mais ou menos no mesmo contexto, que diz assim, o que realmente vale a pena aprender antes dos 30. E o primeiro ponto, que é dos mais importantes pra mim, é aceitar que você vai errar bastante. Eu sei que errar é ruim, assumir que a gente errou também, mas isso não significa fracasso. Errar não significa fracasso. Significa que você tá vivendo, tentando, errando. E errar também é uma forma de aprender, né? Quando a gente erra, a gente aprende. E a gente não faz de novo. Eu já errei muito. E eu aprendi muito com meus erros. Eu levo tudo isso como uma experiência, sabe? Eu não olho pro passado, vejo meus erros e lamento. Eu olho pro passado, eu vejo meus erros e falo, cara, ainda bem que eu aprendi isso cedo. Ainda bem que isso que aconteceu nos meus 20 e poucos anos, né? Não lá nos meus 40, 50 anos, porque talvez eu não saberia lidar, não teria essa mesma força, essa mesma coragem para enfrentar. Ainda bem que eu errei, porque foi ali que eu aprendi. E, acima de tudo, eu estava tentando, né? Porque só erra quem tenta. Então, se permita e aceite que você vai errar e que você vai aprender e a partir dali você vai fazer diferente. Esse é um dos pontos mais principais para mim, né? O segundo ponto é você não tem tanto controle quanto você imagina. Eu sou uma pessoa que eu amo ter as coisas assim muito controlada, muito saber o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, porque isso me traz muita segurança, né? E quando as coisas saíam do meu controle, eu me frustrava muito, então eu sempre gostava de ter tudo no meu controle. Por mais que você planeje, muitas coisas importantes, elas vêm do acaso. Não tem como, cara. Por mais que você tenta colocar tudo na planilha, tudo certinho, você tem que deixar um espaço lá embaixo pro acaso. Que é quando você não tem controle. Pode ser pessoas, pode ser crises. E você aprender a agir bem quando as coisas saem do seu controle é primordial. Então entenda que por mais que esteja tudo no seu controle, algum momento vai sair do seu controle e você tem que estar preparado para isso. Seja dinheiro, né? Enfim. E você conseguir agir bem quando as coisas saem do seu controle é muito mais importante do que ter as coisas no seu controle. Então, deu certo, algo deu errado, meu carro quebrou, mas poxa, eu tinha um dinheiro guardado, eu posso arrumar. É muito mais importante isso do que você ficar na loucura tentando controlar tudo. O terceiro ponto que eu tenho para trazer para vocês é: sua identidade é mais flexível do que parece. Por quê? A ideia de que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, ela não existe, tá? Você tem muita capacidade de evoluir, melhorar, avançar, mudar.
esse negócio de, eu nasci assim, isso parece uma prisão, sabe? Parece que a gente se colocou naquilo e a gente tem que morrer daquele jeito. E não, você é muito melhor do que você pensa. Você é muito mais do que você imagina. Você pode ir muito mais além de onde você tá, de onde você chegou. Isso é muito libertador. Então, assim, não se rotular, não se titular como eu nasci assim, eu quero ser assim pra sempre. Enfim, se permita evoluir, se permita mudar, porque isso é bom. Isso é bom pra gente, isso é bom pras pessoas à nossa volta. É isso. Vamos pro quarto ponto. Esse aqui também é muito forte. E dói. Esse vem como uma facada. Algumas portas se fecham pra sempre. Isso é muito desconfortável, mas isso é muito real. Nem tudo pode ser testado 2 vezes. Escolhas têm custo e aceitar isso te torna muito mais consciente. Viva como se fosse a última vez, porque pode ser que seja. Nem sempre a mesma oportunidade ela bate 2 vezes na porta. Mas a gente também não pode se prender a isso e ficar preso ao passado, remoendo isso. Poxa, não deu certo, poxa, não aconteceu. Né? Isso faz muito você visitar o passado, e visitar o passado nem sempre é bom. Então, eu acho bem forte isso, sobre algumas portas se fecham para sempre. Não falo isso no sentido de você ficar preocupado ou se remoendo, mas eu falo isso no sentido de você viver cada momento intensamente, de você se entregar para aquilo que está vivendo, de você aproveitar cada momento, porque pode ser que não volte. E o próximo é: você sempre será julgado, não importa o que você faça. Isso aqui também é muito real, porque se você muda, as pessoas te criticam. Se você não muda, também. Tentar escapar disso é um jogo impossível. Não tem como. As pessoas, elas sempre vão te julgar. As pessoas, elas sempre vão procurar um motivo para reclamar de você, para falar mal de você. Então, com o passar do tempo, o que mais incomoda não é o julgamento em si que você sofreu, mas é o que você deixou de fazer por medo dele, por medo do julgamento de outras pessoas. Por exemplo, hoje eu tô aqui, criei um canal no YouTube, tô passando por um momento muito desafiador na minha vida, tô vivendo algo que eu nunca imaginava, ou talvez eu imaginava, que é uma separação, que é um divórcio. Só que pela primeira vez, eu não tô me importando com o que as pessoas pensam ou falam de mim. Sabe por quê? Porque ninguém tá aqui dentro passando o que eu tô passando. Ninguém veio aqui bater no meu portão e perguntar se eu tô precisando de alguma coisa, entende? Por que eu devo me preocupar tanto com o que eles pensam? Sendo que nenhum deles se prontificou a estar comigo nesse momento. Eu tô passando sozinha. E aí, nesse momento de recomeço, né, que eu tô me ressignificando, eu decidi criar esse canal aqui no YouTube e compartilhar as minhas experiências e tudo que eu poderia ter feito diferente, né, na minha vida. Mas aí eu paro e penso e falo, cara, eu só tenho 26 anos, eu tenho muito pra viver, tem muita coisa boa pra acontecer na minha vida, então eu vou criar um canal, eu vou meter a cara, eu vou falar, custe o que custar. Se eles gostem, se eles não gostem, se eles vão ver ou não. Então essa frase aqui, ela é muito forte. Com o tempo, o que mais incomoda não é o julgamento das pessoas, é o que você deixou de fazer por você por causa das pessoas.
Eu acompanho uma youtuber influenciadora no Instagram e recentemente, né, ela tem alguns vizinhos, parentes muito próximos. Eles perderam uma criança de 2 anos. Foi uma fatalidade, foi um acidente. E ela ficou assim, muito em choque. E ela sumiu 5 dias do Instagram dela. Tudo bem, ela tava em luto, né? Ela tava vivendo aquilo, ela precisava, né, se recompor. Aí depois de 5 dias ela apareceu, realizando a festinha de aniversário do filho dela. Feliz. Por quê? Porque a vida ela não pode parar. Se você morrer hoje, as pessoas elas vão chorar 3, 4, no máximo 5 dias pelo seu luto. Depois a vida precisa continuar. Dói encarar isso? Dói. Mas é realidade, ela tem um filho. O filho estava fazendo aniversário, ela precisava se reerguer, ela precisava estar bem, porque era o aniversário do filho dela. Ou ela vai ficar remoendo um luto, alguém que morreu, alguém que já não está mais aqui. Entende? Não é ser uma pessoa ignorante, grossa, arrogante. Não, mas é entender que hoje a gente deixa de fazer certas coisas pensando nos outros. Que, cara, a hora que você morrer, o funeral é seu. Quem morreu foi você. Eu não, vou tocar minha vida. As pessoas, elas são desse jeito. Entende? Eu passei por esse processo de divórcio e foi engraçado porque nos primeiros dias, assim, né, quando a gente tava naquele processo, quem já passou sabe, né, que o divórcio tem vários processos, aquele que você briga, aquele que você sai de casa, aquele que tá com raiva, tá com mágoa. Nesse momento, vem muita gente dar palpite. Nossa, vem gente demais falar o que você tem que fazer, o que você não deve fazer, o advogado que você tem que procurar. Cara, quando passa uma semana igual passou, some todo mundo. Ninguém quer saber como você tá. Ninguém quer saber o que você vai fazer daqui pra frente. Ninguém quer saber de você. Sabe por quê? Porque eles têm a vida deles, eles têm a família deles. Quem vai sofrer é você, quem vai passar por isso sozinho é você. Você e Deus. Então, se eu puder te dar um conselho, cara, é não se importe com o que os outros pensam. Eu já deixei de ser eu pra levar em consideração o que as pessoas pensam. E tomei muito no nariz. Bom, uma forma prática, assim, de filtrar tudo isso aqui que eu falei, eu sempre gosto de deixar uma frase no final do vídeo como se fosse um resumão de tudo que eu falei, de tudo que tá acontecendo. É o seguinte, eu respeitaria a vida dessa pessoa a ponto de seguir a opinião dela? Se a resposta for não, o peso da opinião dela deveria ser mínimo. Então eu deixo aí esse questionamento para vocês, assim, para vocês, né, pensarem. Eu respeitaria a vida dessa pessoa a ponto de seguir a opinião dela? Se a resposta for não, o peso da opinião dela é mínimo. Então, leva essa frase no seu coração, pense, questiona. Se você tem um sonho, um plano, tira do papel, faz, mete a cara, não liga pro que as pessoas vão falar, porque depois que estiver dando certo, elas vão vir. Elas vão vir do mesmo jeito que ela te criticou hoje. Amanhã, quando der tudo certo, elas vão voltar, elas vão retornar para pegar na sua mão, te parabenizar, para falar que você foi guerreira, que você conseguiu, que você foi forte. Enfim, a hipocrisia das pessoas, né? Gente, é isso. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo.